Bom, vamos falar agora de um assunto que eu acho que todo mundo sente, né? No final de ano, muita gente come um pouco a mais nessas festas. É o peru de Natal, aquele doce, e o resultado depois está na balança, né? Uns quilinhos a mais, difíceis de perder depois. Então, sobre esse assunto, a gente conversa agora com a educadora física Janaína Cândido. Muito bem-vinda, professora. Um bom dia. Bom dia a todos. Professora, conta pra gente, aí você está mais acostumada com esse universo da educação física, de gente que se cuida. O que a gente pode fazer? Como aproveitar aí as festas de fim de ano? A gente já aproveitou, mas agora muita gente ainda está de férias em janeiro, continua comendo a mais, sem exagerar nessa alimentação. O que é possível fazer? Eu acho que no momento a gente não pode ter ansiedade de mudar os hábitos. Porque como começa o começo do ano, todo mundo quer mudar no primeiro mês. Então, se você está de férias ainda, começa a ter uma estrutura de alimentação um pouco diferente. Por exemplo, uma alimentação do dia ruim, mais pesada, vamos dizer assim, mais calórica, e as outras você vai mantendo. Exercício físico, se você está de férias, você pode usar a caminhada, treinamento funcional. O mais importante nessa época de férias é manter o corpo sempre ativo. Então, quanto mais movimento, mais saudável vai ser e também vai manter o seu peso para não chegar em fevereiro e tomar aquele susto na balança. Professor, e ontem aí, lendo sobre esse assunto, eu vi uma mensagem que eu achava que era justamente o contrário. Ele dizia assim, se você não exagere nos exercícios para compensar, que é justamente o que a gente costuma fazer. Se comeu demais no dia seguinte ou na semana seguinte, quer perder e eliminar muito rapidamente, acaba fazendo exercício mais puxado. O que é recomendado? É bom ou é ruim para o nosso organismo pegar pesado no exercício depois dessa alimentação exagerada? Eu acho que o importante é a gente ter a consciência que para a gente ter resultado, para emagrecer e para a sua saúde, você tem que ter uma consistência nos seus treinos. Eu sempre falo para as minhas alunas o seguinte, crie metas reais e metas possíveis. Não adianta você ficar 2 horas toda semana, uma semana, por 2 horas e depois, na segunda semana, fica 2 vezes a semana. E aí, cada vez, quando chegar no último mês, o último dia do mês, você nunca mais vai para a academia. Então, assim, crie metas possíveis e reais, de acordo com as suas tarefas, de acordo com a sua rotina. Então, não adianta criar uma neura querendo emagrecer, por exemplo, 10 quilos em um mês. Isso não é possível de uma forma saudável. Então, você tem que respeitar o seu corpo e entender e ter paciência no processo de emagrecimento, porque isso também vai gerar saúde e também vai ter consistência nos seus hábitos. Essa dieta mais rígida, então, no dia seguinte também não é recomendado. E essa questão de fazer esse jejum intermitente, que tem jejum de 12, 16, tem gente que faz até de 24 horas, pode ser uma boa para esse momento, para perder esses excessos? Então, vai depender muito de cada objetivo de cada aluna, de cada pessoa. E também é importante lembrar que o nutricionista, nesse momento, é essencial para ele balancear a sua alimentação. Tudo que é muito restrito pode gerar futuramente depois uma compulsão alimentar. Porque você, por exemplo, fica um mês sem comer carboidrato. E carboidrato não é algo ruim, vai depender do seu carboidrato. É claro, você não pode comer batata frita para emagrecer, porque senão seria ótima a vida, né? Mas você tem que ter um equilíbrio nessa alimentação e no exercício físico. Tudo que é em excesso pode fazer mal, sim. Então, relembrando novamente, não cometer excesso, isso é muito difícil, mas no dia a dia, assim, para quem está de férias no mês de janeiro e que quer chegar ao fim do mês sem esses quilos a mais, a partir do início das férias já, quais são as dicas para essa pessoa? O que ela deve fazer? Primeira coisa é não parar de se movimentar. Por exemplo, ir para a padaria a pé, andar de bicicleta, fazer uma caminhada, subir umas escadas, tudo que você possa fazer para se movimentar, melhor para você. E se você tem uma alimentação, vamos dizer assim, de segunda a segunda, priorize algumas alimentações com baixas calorias e algumas, para ser feliz um pouco, priorize alta caloria, mas tendo um equilíbrio nessa alimentação. Não, por exemplo, de segunda a segunda, fritura, açúcar, coisas muito gordurosas, industrializadas. Eu sempre falo, prefira descascar mais e desembalar menos, porque isso é mais saudável e vai manter o seu peso nas suas férias. Descascar mais, embalar menos, significa comprar frutas em natura, né? Que Isso. você pode consumir
no dia a dia, né? Sem ter que guardar muito tempo, né? Porque Sim. tudo que é industrializado, a gente sabe, tem mais calorias, Sim. né? Castanha de caju é uma boa opção, castanha do Pará, para você colocar nas refeições. Se você está na praia, leva uma fruta, leva essas castanhas. Isso tudo vai equilibrando. Por exemplo, se você for comer um pastel, não come um pastel com um caldo de cana, porque é tudo muito hipercalórico. Então, você precisa saber, aprender a equilibrar essa situação. Não ficar só um mês sem exercício físico, ficar sedentário, porque você ficando sedentário é muito ruim para a sua saúde, não somente por uma questão de estética. E para dar aquela saciedade maior, como é recomendado começar essa alimentação com um prato de salada, mas maior talvez, para já ir dando uma preenchida? Inserir mais fibras, né? Fibras, aveia, tomar bastante água. Tira o refrigerante. Muita gente acha que beber líquido tem que ser muito mais refrigerante do que água. Isso é um pensamento errado. Você tem que tomar pelo menos de 2 a 3 litros por dia de água. Comer salada também, frutas. Tudo que é menos industrializado vai fazer melhor para a sua saúde. O sal também pode ser muito prejudicial, né, professora? Ele Sim. pode ser substituído por uns temperos mais naturais, né? Como canela, gengibre, pimenta, manjericão, que dão um sabor ali. Não precisa colocar tanto sal na comida, Sim. né? Tudo que vem da natureza, a gente tem que pensar nisso. Tudo que vem da natureza é muito mais saudável. O industrial, a gente pode comer? Pode, mas com equilíbrio. Porque tudo vai ter mais gordura, mais açúcar, que são coisas que fazem mal para o nosso dia a dia, para o nosso corpo. Para os pais aí que estão com as crianças nessas férias, qual a dica de alimentação para ter um equilíbrio maior nesse momento? O que se poderia falar, uma recomendação para os pais? O que eu acho importante quando a gente fala de criança, tudo vem o estímulo dos pais. Se os pais comem frutas, comem saladas, não bebem refrigerante, a criança naturalmente vai ter esse estilo de vida. Então, os pais também entrar nessa questão de ser saudável, não somente para diminuir celulite ou tirar uma gordura localizada, mas para a saúde. Então, isso vai dar muito resultado. Então, se você planeja a sua semana, mesmo nas férias, coisas simples para você ir se alimentando no dia a dia, isso vai dar diferença para você e para os seus filhos também. Falando em bebidas alcoólicas, que muita gente às vezes passa o ano sem beber nada, mas nesses momentos de festa e de férias, quer aproveitar para beber um pouquinho mais. Qual a dica que você pode dar para essas pessoas que querem beber, não estão acostumadas e podem passar mal depois? Sim, eu acredito que primeiro fazer uma ingestão de água conforme você vai bebendo e também não beber todos os dias. Dar prioridade 1 a 2 vezes no fim de semana e lembrando que, não bebo de segunda a sexta, mas no fim de semana eu vou encher a cara. Então vai ser assim, vai ser tipo, sei lá, 5, 10 litros, é muita coisa para o corpo, para depois ele responder, para ele depois reagir, né? E tirar esse álcool do nosso corpo. Então, tudo tem que ser um equilíbrio. E aí, você vai depender muito do seu objetivo de saúde. Se você quer ser mais saudável, você precisa, sim, fazer escolhas. E, às vezes, as escolhas não são tão fáceis, mas são possíveis. Muito bem. Conversamos com a educadora física Janaína Cândido sobre esses excessos que precisam ser eliminados depois das festas de fim de ano e nas férias também. Obrigada, Janaína, pela sua participação. Um bom dia para você. Obrigada.